Unidade 4. Future Plans. Aula 14. Revisão e avaliação. Good afternoon! Eu vou agora começar mais uma revisão. Aproveitem se vocês tiverem alguma dúvida sobre os assuntos que foram abordados nessa última unidade e eu vou começar falando sobre o futuro. Vamos lá? Então, o futuro, gente, ele será dividido em duas partes, certo? Nós podemos trabalhar o futuro com a utilização do will e be going to, que vocês verão depois, tá certo? O will, gente, ele é um verbo modal, tá certo? Por que ele é chamado de modal? Porque ele é um verbo especial que não funciona sozinho. Ele sempre precisará de um verbo, não é um verbo principal, para auxiliá-lo, tá certo? A partir do momento que ocorre a utilização deste verbo na minha oração, eu tenho como perceber que a oração está no futuro, tá certo? E para começar, vocês vão trabalhar aqui comigo a forma abreviada do will, que é importante porque a forma abreviada sempre é mais utilizada, sempre a gente vê bastante na escrita, então é importante que vocês conheçam, tá certo? Vejam que I will, eu vou flexionar dessa forma, I will fica ao, ok? Tenho ainda you will, que é você. Aqui dessa forma que eu estou mostrando para vocês, ele sozinho, não faz muito sentido com relação à tradução. Então, eu não vou traduzir para vocês, tá bom? Porque I will não quer dizer nada, tá certo? Porque ele é um verbo auxiliar, assim como you will ou you, somente faz sentido quando a gente utiliza um verbo principal juntamente com ele, tá bom? Vejam ainda a terceira pessoa, que no caso é he, she, it. Eu tenho aqui he will, a forma abreviada é he'll, certo? She, que é a terceira pessoa. She will fica she'll, certo? Sempre eu utilizo um apóstrofo para unir as duas palavras e fazer com que elas fiquem menores, não é? Temos ainda o it will, que é a terceira pessoa, como he, she, o it, sendo que o it é ele ou ela, mas não é para pessoa, ele nunca é utilizado para a pessoa, tá certo? Temos ainda os do plural, que são we will, que no caso será will, e por último o they will, como vocês podem ver, thou é a pronúncia, tá certo? Então, para utilizar o futuro, onde eu tenho algumas características que vocês vão rever comigo, eu utilizarei o will. Agora acompanhem comigo um exemplo utilizando a forma afirmativa do futuro com o will. Vamos lá. Para formar orações, você precisará de um sujeito. Sujeito é o que, gente? Na oração é he, she, it, we, they, tá? Utilizaremos o will, que é o verbo auxiliar, tá? Por ele ser auxiliar, gente, ele não vai ser flexionado aqui, tá bom? Esses tipos de verbos não são flexionados nunca, tá? Terei o main verb. O que é o main verb? É o verbo principal. Esse main verb é muito importante porque sozinho não funciona o will. E o complemento, complement, quando for necessário, tá certo? Então, utilizaremos sujeito, will, verbo principal e complemento. O we aqui é o sujeito da minha oração, não é? Ele que vai estar praticando a ação. Will é o meu verbo modal. Be able é o verbo ser capaz de, tá bom? Will be able. Vejam que eu ainda tenho um complemento. Então, o que nós seremos capazes de fazer? To control the weather. Então, we will be able to control the weather. Então, nós seremos capazes de controlar o clima algum dia, tá bom? Esta oração está sendo utilizada no futuro e ela
funciona aqui, pessoal, como uma previsão, tá? Porque quando eu utilizo o will, eu tenho algumas características que são muito importantes para que vocês possam diferenciá-lo de outros usos do futuro, tá bom? Tá certo? Então, para utilizar o will, eu preciso conhecer as características dele, tá bom? Não basta apenas saber fazer uma oração, mas em que situações você vai utilizar o will, tá? Ele é futuro, é o simple future, é o futuro simples e ele tem essas características. Acompanhem comigo. Deveremos usar o verbo modal will para previsões, como foi o caso da oração que vocês acabaram de observar comigo, não é? Então, será que um dia seremos capazes de controlar o clima, não é? Então, will foi utilizado porque eu estou falando de previsões. Para decisões instantâneas também, tá? E promessas que eu vou trabalhar ao longo da aula, ok? Vejam comigo mais exemplos como o futuro pode ser utilizado para previsões. Vamos para um outro exemplo. Vocês vão observar que a oração está na forma afirmativa, que é quando eu afirmo algo, certo? E a oração que vocês vão acompanhar comigo é uma oração no futuro e é uma previsão, tá certo? Então, buses will probably fly, tá? Os ônibus provavelmente voarão, não é? Então, buses will probably fly. Aqui é uma previsão que pode acontecer no futuro, então não temos certeza se vai acontecer ou não. Então, o will funciona basicamente desta maneira, certo? Para previsões. Previsão não é uma coisa certa, a gente acha que pode acontecer. Por isso que eu estou utilizando a palavra probably aqui entre os verbos. Na verdade, probably é um advérbio, então por isso que ele veio antes do verbo principal, que no caso é o fly, tá certo? Viram que o will vai vir acompanhado de um verbo principal sempre, tá? A estrutura é muito simples de ser trabalhada. Eu terei sujeito, o will, que não varia nunca, tá? Ele sempre ficará dessa maneira, certo? E o verbo vai vir na sua forma base, tá bom? E eu posso usar complementos, aqui no caso um advérbio, tá certo, gente? Uma das características do will como futuro é previsão, que são as predictions. Vejam mais um exemplo com a utilização do will como prediction, que é previsão. Deserts will become tropical forests. Aqui também é uma previsão de que isso possa acontecer no futuro bem distante, não é? Mas existe essa possibilidade. Então, é algo que pode acontecer, não temos certeza. Por isso que entrou na categoria de prediction. Se eu tivesse certeza que isso fosse acontecer, eu não utilizaria o futuro com will, tá certo, gente? Então, aqui é uma previsão. Eu acho que vai acontecer, tá certo? Deserts will become. Viram que eu tenho plural aqui, o meu verbo não foi modificado e o verbo principal também não sofre modificação alguma. Então, os desertos se tornarão florestas tropicais. Ok? Viram comigo o uso do will como predictions, que são previsões. Eu posso ainda utilizar o will para instant decision, que quer dizer decisões que você acaba de tomar, tá bom? Algo que você não planejou. Com o will aqui, gente, não existe nada planejado, tá bom? Então, no caso, instant decision é algo que você vai decidir naquele momento, tá bom? Aqui eu tenho alguns alimentos, qual deles você prefere? Se eu perguntasse, então você ia responder para mim agora, eu prefiro, eu vou querer o peixe, deixa eu ver aqui, o tacacá, eu quero chamar o tacacá de açaí, ok, gente? Então, vejam que eu posso tomar uma decisão agora, não é, pessoal? É uma decisão instantânea. Então, essa é uma característica também do will. Vejam comigo. Então, usamos para decisões instantâneas, que são as decisões
do momento, não é? Que você decide agora, tá certo? Então, veja um exemplo com a utilização do will para a decisão que eu acabei de tomar, não é? Serviram alguns alimentos e eu escolhi esse aqui, não é? Eu acabei de tomar uma decisão neste momento, eu escolhi algo e foi o que? Dentre aquelas várias imagens de comidas. I will have tacacá, não é? Então, have aqui funciona também para alimentos, tá certo? Seja bebidas, comidas, tá bom? Então, have funciona bem para essas situações. Ele não tem modificação nenhuma. O will, ele é o quê? Ele é o meu auxiliar que está transformando a minha oração no futuro. Se eu não tivesse o will, seria o presente simples, não é? Porque o have, ele funciona em todas as estruturas. Se ele está sozinho, é presente. Mas eu quero diferenciar aqui essa estrutura. Então, o will vai indicar que esta minha oração está no futuro. E a característica do will também é para instant decision, que é uma decisão que eu acabo de tomar, ok? Vejam mais exemplos. Agora eu tenho o personagem Pedro e ele vai também decidir o que ele vai comer, tá certo? Vejam o que ele decidiu. Observem que ele decidiu o que, gente? I will have açaí ice cream. Então, ele vai tomar sorvete de açaí, tá? I will have. Também utilizei o have aqui, que indica, no caso, tomar, que a gente toma sorvete, certo? A estrutura a gente não muda, tá bom? Só as características. Cada vez que você quiser, tem a intenção de falar algo, não é? E você vai prestar atenção na oração. É decisão instantânea? É previsão ou promessas, que é a próxima característica do will? Vejam comigo. Quando fazemos promessas, utilizamos o will também, tá certo? Então, ele é utilizado quando você promete algo a alguém. Vejam aqui um exemplo, onde eu tenho a personagem Dani com o seu quarto que está bem bagunçado. E o que ela vai prometer, não é? I will clean up my room. Eu limparei ou eu vou limpar o meu quarto, não é? Está fazendo uma promessa para a mãe dela, tá certo, gente? Então, quando você faz promessas, você também utiliza o will. Qualquer promessa que você quiser, não é? Que você quiser falar, eu prometi tal coisa, ou prometer algo para alguém, não é? Na hora, naquele momento, você vai usar o will, juntamente com o verbo principal, que no caso aqui é clean up, que é limpar, organizar, arrumar, tá certo? E na forma negativa, gente? Na forma negativa, eu vou acrescentar a palavra not após o meu verbo auxiliar. Vejam comigo. Essa oração está na forma afirmativa, ela está abreviada, certo? E na forma negativa, ela fica da seguinte maneira, vejam. We will not be a family. O will foi abreviado na forma afirmativa, sendo que na forma negativa, eu posso utilizar, não é, gente? A palavra abreviada, e aqui no caso eu tenho a forma negativa, eu posso também abreviar se eu quiser, que fica won't, tá bom? Então, we will not be a family, we will not be a family, tá certo? Esta oração está na forma negativa e quando eu tenho forma negativa, o que eu devo fazer, pessoal? Acrescentar a palavra not logo depois do will, tá? E aí que eu estou dizendo não, tá certo? É só acrescentar mesmo. Agora, se você quiser abreviar, não tem problema, tá bom? Que é won't, will not, é a mesma coisa que won't. Will ali em cima é a mesma coisa que will, tá certo? Agora vamos rever um pouco sobre a forma interrogativa do will. Veja que eu tenho a seguinte oração. We will run away, tá? We will run away. Para fazer uma pergunta com a utilização, não é? Do futuro com will, o que eu vou fazer, gente? O meu verbo auxiliar vai mudar de posição. Vejam o que está acontecendo, não é? Eles trocam de posição, tá bom? Forma afirmativa sempre ocorre o que, gente? Sujeito,
will, verbo principal, né? E o complemento, se eu desejar que tenha um complemento à minha oração. Na forma interrogativa, para diferenciar da negativa da afirmativa, vai ocorrer essa mudança. É só por conta disso mesmo, tá bom, gente? Então, se eu observar o uso do will ali no início da minha oração, eu já sei que a minha oração está na forma interrogativa. Eu estou fazendo uma pergunta. Will you run away? Tá? Eu tenho no caso will, que é o verbo auxiliar. É por isso que eu sei que a minha oração está no futuro, porque toda oração que está no futuro vem com will ou com be going to, tá bom? E aqui eu precisarei de um verbo principal para que a minha oração faça sentido, ok, gente? Vocês viram comigo então a forma afirmativa, negativa e interrogativa do will, que vai ser utilizado como futuro, não é? Ele pode ser utilizado como previsão, decisão instantânea e promessa. Ele tem essas três características principais, tá bom? Então, quando eu for fazer uma promessa, tomar uma decisão agora, neste momento, nada planejado, não é? Ou quando houver uma previsão, você vai sempre utilizar o will, que vai se diferenciar do be going to, que é o immediate future, que a gente vai ver agora, tá? O immediate future, que no caso é o futuro imediato. Ele é diferente do will em tudo, tá certo? Tanto nas suas características, quanto na sua forma estrutural mesmo, tá certo? No caso do will, gente, o que acontece? Eu tenho sujeito, eu tenho will, o verbo principal e um complemento, não é? E uma expressão que pode funcionar como complemento também. O will vem acompanhado de um verbo principal, então eu tenho dois verbos na estrutura do will. Mas o be going to, observem comigo. I am going to study abroad. Eu estudarei no exterior. Se vocês observarem, essa estrutura possui três verbos diferentes, tá? O to be, ele é permanente na oração, tá? O que vai acontecer com o verbo to be? Eu vou mudá-lo sempre que ocorrer o sujeito, tá bom? O sujeito terceira pessoa, no caso, o pronome terceira pessoa, plurais, eu vou modificando o to be conforme o sujeito, tá? Então, he, she, it, eu utilizo is. Plurais, were, tá? Então, eu tenho que só observar na forma afirmativa o uso do sujeito, tá bom? Então, o primeiro verbo é o to be. Em seguida, eu tenho o auxiliar going to, que vem nessa forma todas as vezes. Sempre going to. Eu não pronuncio a última letra, tá? É going to. Eles vão vir sempre juntos. E o terceiro verbo, que é o verbo principal da oração, é ele que vai transmitir para vocês do que eu estou falando na minha oração. Tá bom? Então, I'm going to study abroad. I'm going to study abroad. Então, eu estudarei no exterior. Ou então, eu posso traduzir de uma maneira mais simples, que é a que a gente mais usa. Eu vou estudar no exterior. Também está correto, tá bom? Agora, vejam que na forma negativa, eu vou acrescentar a palavra not, tá? A palavra not quer dizer não. Mas vejam que a palavra not não está posicionada em qualquer lugar na minha oração, tá bom? Ela tem uma posição certa, que aqui no caso é logo após o verbo to be. When, with, you are. I'm not going to study abroad. Já é o contrário do que eu disse anteriormente. Então, eu não estudarei no exterior. Forma negativa. Acrescentei a palavra not. Posso abreviar? Posso. Vejam comigo como é que funciona a forma abreviada também do be going to na forma negativa. Vamos lá. Eu tenho aqui duas orações que querem dizer a mesma coisa. Na primeira, she's not going to be a nurse. She's not going to be a nurse. She isn't going to be a nurse. She isn't going to be a nurse, tá? Então, is not. E na de baixo, isn't. Is not e isn't são a mesma coisa, tá certo? O que aconteceu aqui?
eu só abreviei, tá bom? Eu encurtei o is not para isn't. Então, vocês podem escolher se vocês vão usar a forma completa ou a forma abreviada, que no caso é isn't, ok? No exemplo a seguir, eu tenho a utilização de plurais, tá? Plurais. They are not going to read a book next week. Ou they aren't going to read a book next week. As duas orações significam a mesma coisa, tá certo? Are not e aren't. O que acontece aqui? Que no exemplo abaixo, a palavra are not foi abreviada, tá bom? Então, eu tenho they aren't going to read a book, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo que eu tenha a forma negativa, eu sempre terei 3 verbos, tá? To be, going to e verbo principal. Então, they are not going to read a book next week. Eles não vão ler um livro semana que vem. Forma negativa é muito fácil de ser trabalhada, não é, pessoal? É só seguir as regras que vocês já aprenderam com a utilização do verbo to be mesmo, tá certo? Vejam agora comigo o uso da forma interrogativa, que onde farei perguntas. You are going to travel, tá? You are going to travel. Vejam que na pergunta eu vou observar sujeito e verbo, tá certo? Tenho 3 verbos. Qual o verbo que eu vou observar? O to be, tá bom? Então, para fazer uma pergunta, é necessário que vocês acompanhem sempre sujeito e o to be, tá bom? Toda vez, porque o que vai acontecer? Vejam que o verbo to be, ele vai ter uma mudança, não é? Que será, no caso, a mesma que ocorre quando eu tenho a forma afirmativa, não é? Do verbo to be. Só que aqui eu sei que não é só o simple present, é que é futuro, tá bom? Mas como o to be está presente na oração, ele vai mudar, tá certo? Ele vai mudar. Vamos ver então como é que vai ficar esta oração na forma interrogativa. Are you going to travel? Are you going to travel? Tá certo? Você vai viajar? Ou você viajará? Essa pergunta aqui exige uma resposta com yes ou no. Por que eu sei disso? Porque a pergunta é bem simples. Você vai viajar? Tá? Então, quando você tem perguntas simples, você vai ter sempre yes ou no como resposta, tá bom? Vejam comigo, então, as respostas na forma afirmativa e negativa. Então, eu tenho yes, I am, para dizer que sim, ou no, I'm not, para dizer que não, tá certo? Agora, algo bem importante, toda vez que eu perguntar com you, responde com I, tá bom? Ou afirmativa ou negativa. Vejam agora o uso da terceira pessoa, que no caso é com a utilização do to be, o is. Is she going to sleep? Is she going to sleep? Ela vai dormir. Para responder de forma positiva esta pergunta, vejam que eu utilizarei o seguinte. Yes, she is. Yes, she is. Is she going to sleep? Is she going to sleep? Ela vai dormir, tá? Tenho 3 verbos aqui, gente. To be, going to e o verbo principal que é sleep, tá? Aqui a resposta ficou bem curta, né? Para uma pergunta com vários verbos, mas eu vou responder mesmo sempre com to be, tá bom, pessoal? E o sujeito aqui é she, então a resposta será com she. Na forma negativa ficará assim: no, she isn't. No, she isn't. Poderia ser no, she is not. No, she is not, que estaria correto também. No último exemplo, eu tenho plurais, não é? Não estou mais usando a terceira pessoa. Então, are they going to eat pizza? Are they going to eat pizza? Eles vão comer pizza, tá? É a minha pergunta. E por isso que eu responderei da seguinte maneira, tá? Eu tenho they
Então, na resposta também eu utilizarei o they. Não pode usar she, tá, gente? Nem he, nem I, nem you, porque na pergunta não tem esses pronomes. Então, tem que ter atenção na hora de responder. Vejam que eu tenho ainda a resposta negativa, que veio da seguinte maneira. No, they aren't. Poderia vir também nessa forma completa, mas eu preferi utilizar a forma abreviada, porque a forma abreviada é bem utilizada na língua inglesa. No, they aren't. Tá certo, pessoal? Vocês acompanharam comigo o uso do futuro. Tanto o futuro simples, que é o simple future, quanto o immediate future, tá? Os dois eles funcionam como futuro, sendo que é necessário observar as características de ambos, porque através do conhecimento das características de cada um, que você vai conseguir utilizar, porque não é para utilizar da maneira que você quer não, tá bom? Porque o will será utilizado só quando eu fizer promessas, previsões ou tomar uma decisão de agora, não é neste momento. É assim que ele vai funcionar como futuro. E no caso do to be, going to, que é onde eu tenho 3 verbos e o to be está presente, going to e o verbo principal, é um futuro, como o próprio nome diz, immediate future, é um futuro que já vai acontecer, é um futuro próximo, tá certo? Planejado, organizado, tá bom, pessoal? E eles se diferenciam no uso, tá? Conhecer a forma é importantíssimo para que você faça orações e saiba falar também, mas saber usar todas as estruturas que a gente trabalhou aqui com vocês, saber quando usar o passado, quando é regular, quando é irregular, quando é simple present, do, does, tá? Tudo isso é bem importante. E o mais importante, além de tudo isso, gente, é saber utilizar, é saber praticar tudo aquilo que vocês estão aprendendo. E é assim que a gente aprende, a gente a falar qualquer idioma que seja, não é? A gente tem que fazer sentido pra gente, não é? A gente tem que saber quando vai utilizar cada coisa que a gente aprende, tá certo?